Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia, olha, fascinante da Kabbalah. É uma daquelas ideias que meio que viram nosso jeito de ver o mundo de cabeça para baixo, sabe? A proposta é basicamente essa. E se tudo que a gente conhece, tudo que a gente pode tocar e ver, for só a pontinha de um iceberg espiritual gigantesco? Parece até coisa de ficção, não é verdade? Mas essa ideia de que tudo o que vemos e tocamos tem uma contraparte invisível, uma causa superior, é um ponto central em muitas tradições. E a Kabbalah, bom, ela nos oferece um mapa bem interessante para explorar justamente essa conexão. Então, como é que funciona esse mapa? A Kabbalah descreve dois sistemas que operam em paralelo. Pensa assim, de um lado a gente tem o mundo espiritual, que seria o mundo das causas, da origem de tudo. E do outro, o nosso mundo físico, que é o mundo dos efeitos, das consequências, o palco onde tudo isso se manifesta. E a chave para entender como esses dois mundos se conectam, o elo perdido, digamos assim, está num princípio fundamental, o de raiz e ramo. É ele que sustenta toda essa estrutura de pensamento. A ideia é simples e, ao mesmo tempo, revolucionária. Nada no nosso mundo existe por si só. É como uma árvore. Cada folha, cada galho que a gente vê, o ramo, é só a consequência visível de uma força invisível que o nutre lá de baixo, a sua raiz espiritual. Essa imagem aqui deixa a dualidade bem clara, né? A raiz é o porquê invisível, a causa, a força, a intenção por trás de tudo. Já o ramo é o quê visível, o efeito, a ação que a gente pode observar e medir no nosso mundo. Um simplesmente não existe sem o outro. Mas como isso se aplica na prática? Vamos pegar um exemplo bem concreto, analisando como esse princípio funciona quando a gente fala de lugares físicos, lugares que existem no mapa. De acordo com esses ensinamentos, um lugar como a Terra de Israel não é visto apenas como solo e rochas. Seria o ramo físico de uma raiz espiritual muito específica, uma força chamada Malchut, que representa o reino, a manifestação no mundo. E é exatamente por causa dessa conexão direta que certas práticas espirituais estariam ligadas exclusivamente àquele lugar físico. Isso nos leva a uma pergunta que é crucial. Para um crescimento interior de verdade, será que a localização física é o fator mais importante? É aqui que a coisa fica interessante, com uma distinção fundamental entre o que é externo e o que é interno. E a resposta é bem clara. Embora essa correspondência externa exista, a verdadeira conquista espiritual é vista como um estado interno. Ela acontece no coração. E isso, segundo essa sabedoria, pode ser alcançado em qualquer lugar do mundo. Não depende de um CEP. Agora, vamos aplicar essa mesma lógica de externo e interno para a própria sabedoria. Usando a Torá como exemplo, vamos ver como o princípio de raiz e ramo também se desdobra aqui. Olha que interessante, uma mesma fonte de sabedoria pode ter duas dimensões. A externa, que seria o ramo, são as histórias, as leis práticas que todo mundo lê. Mas a interna, a raiz, seriam os segredos da criação, a essência espiritual por trás daquele texto. Essa citação é a chave para o que vem a seguir. O que ela diz é que as regras do mundo externo, o ramo, às vezes operam com uma lógica própria. Uma lógica que pode parecer totalmente desconectada da qualidade espiritual interna, da raiz. E este exemplo é impressionante. Para que certas orações em comunidade aconteçam, a regra externa exige um quórum de 10 homens, ok? Isso significa que 10 homens comuns podem, sim, realizar o serviço. Mas 9 sábios, pessoas de uma estatura espiritual imensa, não podem. Simplesmente não podem. A quantidade, o ramo, prevalece sobre a qualidade, a raiz, para o propósito dessa lei revelada. É um paradoxo, né? Então, a grande lição aqui é que o sistema externo, o ramo, tem suas próprias regras de funcionamento. Elas até refletem a raiz, mas não são idênticas a ela. E entender essa diferença é essencial. E agora, para fechar, vamos trazer todo esse conceito para o nível mais íntimo e pessoal que existe, a jornada espiritual interior de cada um. De acordo com essa visão, a jornada espiritual não começa com um ritual externo. Começa, na verdade, com o despertar interno. É aquele momento em que uma pergunta profunda sobre o sentido da vida emerge de dentro, algo que a Kabbalah chama de o ponto no coração. E essa jornada é descrita com uma metáfora muito bonita, a de noite e dia.
A noite aqui não é vista como algo ruim, não. É um estado de escuridão, de sentir uma falta. Um estado criado justamente para que o trabalho interno de correção possa acontecer. E o dia? Bom, o dia é o estado de clareza, quando a luz e a conexão espiritual são sentidas sem esforço. E aqui a gente vê o caminho completo. Tudo começa com o despertar daquela pergunta, o porquê. Isso leva à escuridão da noite, onde a necessidade de mudança fica clara. A partir daí, vem o trabalho de correção da intenção interna. E, finalmente, se culmina na clareza do dia. É um novo nível de percepção. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se cada uma das nossas ações é apenas o ramo, o que será que acontece lá na raiz quando a gente muda nossa intenção interior? Que tipo de realidade estamos de fato moldando num nível mais profundo, simplesmente ao mudar o que acontece aqui dentro? Essa é uma pergunta que fica para ser explorada. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material que eu achei assim fascinante. Ele explora a ligação entre o mundo espiritual e o nosso mundo físico, o aqui e agora. Exato. É uma lição baseada no artigo de 1985 sobre um conceito que eles chamam de raiz e ramo. Isso. E a nossa missão aqui é tentar desemaranhar essa ideia, né? Como que um conceito espiritual, tipo uma raiz abstrata, se manifesta em algo concreto, um ramo. Pode ser um lugar, uma ação. Exato. E isso leva a uma pergunta que eu acho central. O que é mais decisivo pra gente? O que a gente faz por fora ou o que acontece, sabe, dentro do nosso coração? Olha, a premissa de todo o material é que nada no nosso mundo existe por acaso. Tudo, absolutamente tudo, é um ramo de uma raiz espiritual. É como um reflexo, então. É a analogia perfeita. Como se o nosso mundo fosse um reflexo num lago. A imagem na água depende do que está acontecendo na margem, que seriam os mundos superiores. Entendi. Então, entender essa lógica da margem é a chave para decifrar tudo, desde o significado da Terra Santa até os nossos próprios altos e baixos, que o texto chama de dia e noite. Ok, vamos começar a desvendar isso. O texto já mergulha de cabeça afirmando que a terra de Israel é um ramo de algo chamado Malchut. O que é exatamente Malchut? Parece um termo bem técnico. É um termo central. Pensa assim, antes de você encher um copo com água, você precisa do copo, certo? Certo. Esse copo é Malchut. É a capacidade primordial de receber. É o desejo que define a existência de qualquer criatura. A fonte chama de vaso primordial, por isso mesmo. Ah, é o recipiente. Exatamente. É a consciência de eu existo, separado do Criador, e tenho um desejo de receber o que Ele quer me dar. Sem esse vaso, não haveria criação. Entendi. Mas a fonte diz que tinha um problema com esse recebimento inicial. Fala de algo chamado pão da vergonha. Essa expressão é muito forte, né? É fortíssima e é muito psicológica. O material explica que receber algo sem ter como retribuir, especialmente de alguém infinitamente superior, gera um sentimento de inadequação, de vergonha. Sim, eu consigo imaginar total isso. É como quando alguém te dá um presente caro demais, sabe? Ou faz um favor enorme e você sente que nunca vai poder retribuir. Fica um desconforto. Fica um desconforto. Você quase não consegue aproveitar o presente. A alegria fica meio manchada por essa dívida. A espiritualidade opera com a mesma psicologia. O Criador não quer que a gente se sinta diminuído ao receber. Faz sentido. A solução, então, não foi dar menos, foi transformar a natureza do próprio ato de receber. E é aqui que o negócio fica bem interessante. Como que se transforma a natureza de receber? Parece até um paradoxo. A correção é descrita como uma restrição, um tinzinzum. O vaso, Malchut, ele impõe a si mesmo uma condição. Eu só vou aceitar essa abundância se o meu ato de receber tiver a intenção de dar prazer a quem me dá. Nossa! Em outras palavras, o foco muda de o que eu ganho com isso para como o meu recebimento pode ser uma forma de doação. Uau! Então receber se torna uma forma de dar. Exato! É uma inversão completa da nossa lógica de sempre. Uma inversão total. E é isso que permite que o prazer seja infinito, porque a motivação se tornou infinita, se tornou altruísta. A vergonha desaparece.
Ok, com essa ideia em mente, o material faz uma conexão que, à primeira vista, pareceu bem estranha para mim. Diz que antes da chegada do povo de Israel, a Terra Santa era o lugar de 7 nações. Aham. Por que isso seria necessário? Se o lugar é um ramo sagrado, ele não deveria ter começado, puro? Parece contraintuitivo, né? Mas é um espelho perfeito da dinâmica que a gente acabou de discutir. As 7 nações representam o vaso no seu estado original. Ah, Elas são o ramo físico do desejo de receber em seu estado bruto, sem a correção, antes da solução para o pão da vergonha. Pensa nelas como o nosso eu mais básico, só querendo, pegando, consumindo. entendi. Então, a presença das 7 nações não foi um defeito do lugar, foi uma etapa necessária do processo. Era o antes para que pudesse existir o depois. Exatamente. Isso muda toda a perspectiva da história. A ordem espiritual é sempre essa. Primeiro a matéria-prima, o desejo, e só depois o trabalho sobre ela, a correção. Certo. E a fonte diz que isso é idêntico ao que acontece no coração de cada pessoa. Primeiro surge o que é chamado de inclinação pro mal. Mas isso parece meio pessimista, não? Que a nossa natureza fundamental é egoísta e só depois, com muito esforço, a gente conserta. É uma ótima pergunta. O texto não usa mal no sentido de maldade, sabe? Mal aqui significa simplesmente receber para si mesmo. Ah, é uma descrição técnica, não moral. Exato. É a nossa configuração de fábrica. A boa inclinação não é algo diferente. É essa mesma energia, esse mesmo desejo, mas redirecionado com intenção de doar. Entendi. A chegada de Israel para conquistar essa terra é a metáfora do nosso trabalho interno, de pegar esse desejo bruto e dar a ele um propósito maior. Certo. Mas aí o texto faz uma distinção que me pareceu um pouco contraditória no início. Diz que apesar do lugar físico ser importante, o trabalho do coração, essa correção interna, ela não depende de estar fisicamente na terra de Israel. Menciona grandes sábios que atingiram níveis altíssimos em outros lugares e, ao mesmo tempo, pessoas que moram lá podem ser as piores possíveis. Como isso se encaixa? E o que é fascinante aqui é essa distinção clara entre internalidade e externalidade. A externalidade, o ramo, tem que corresponder à sua raiz em termos de lugar geográfico. Ok. O templo, por exemplo, como um ramo físico, tem seu lugar designado, mas a internalidade, o trabalho do coração, ele é portátil. A terra de Israel, que existe dentro de uma pessoa, que é esse desejo corrigido, pode ser alcançada em qualquer lugar do mundo. O coração não tem código postal. O coração não tem código postal. Exatamente. E essa separação entre o interno e o externo fica ainda mais clara e até um pouco chocante quando a fonte fala de regras práticas. Tem um exemplo sobre uma oração, o Kadish, que ilustra isso perfeitamente. Sim, é um exemplo poderoso. A fonte diz que 9 sábios justos, pessoas de uma qualidade interna imensa, não podem, juntos, recitar certas orações que exigem um quórum, um minyan. Certo. Mas 10 homens comuns, talvez sem a mesma profundidade espiritual, podem. Exato. Isso parece bizarro. 9 pessoas super iluminadas não valem o mesmo que 10 pessoas quaisquer. Parece que a regra está ignorando a essência da coisa. Parece mesmo. Volta à nossa pergunta inicial. O que importa mais, dentro ou fora? Aqui, o fora parece ganhar de lavada. Parece. E é porque eles operam em sistemas diferentes. A fonte explica isso usando a analogia de luzes e vasos. As luzes são a internalidade, a intenção, a qualidade espiritual. Ok. Os vasos são a externalidade, as ações, as regras práticas. A lei do quórum opera no nível dos vasos. É uma lei da física, do mundo espiritual externo. Ela diz, para este procedimento, a estrutura necessária é 10. Ponto. Não tem um medidor de santidade. Não tem. Ela verifica a estrutura. A qualidade interna dos 9 sábios é uma luz imensa, mas eles não formam o vaso correto de 10. Então, é como dizer que não importa quão genial seja a engenheira, ela ainda precisa de 10 parafusos para montar a máquina. 9, mesmo que sejam os melhores parafusos do mundo, não servem. É a analogia perfeita.
A externalidade tem suas próprias regras de montagem. E essa tensão entre a regra externa e a qualidade interna não é só sobre leis. É algo que a gente sente no nosso dia a dia. Nos nossos estados de espírito. Exato. A fonte usa uma metáfora perfeita para isso. A de dia e noite. Certo. Mas não estamos falando do dia e da noite literais, com sol e lua, né? De jeito nenhum. É uma descrição de estados da alma. Dia é quando você se sente conectada. A luz do Criador parece brilhar, tudo faz sentido, você se sente em harmonia com o propósito da vida. É um estado de clareza, de plenitude. Isso. O texto compara ao sol. Ele simplesmente brilha, não precisa fazer esforço para que ele ilumine. E à noite? A noite é o oposto. É o tempo da escuridão. É quando a pessoa se sente totalmente imersa no seu amor próprio, distante de qualquer sentimento espiritual. É um estado de fome, de vazio, de impotência. Nossa! Você olha para dentro e só vê escuridão. Olha para fora e o mundo parece sem sentido. É a sensação de estar completamente perdido e sozinho. Isso soa terrível, como um estado de angústia profunda, algo que a gente faria de tudo para evitar. Mas aí o texto diz algo que vira a lógica de cabeça para baixo. Que a noite foi criada deliberadamente. Por quê? Qual o propósito de um estado tão doloroso? E essa é a grande sacada. Normalmente a gente pensa que o sofrimento, à noite, é um obstáculo. Mas a fonte diz que é o próprio motor da coisa toda. A escuridão não é um bug, é um feature. Não é um bug, é um feature. Adorei isso. Exatamente. Mas como assim? Pensa que os vasos, ou seja, os desejos corretos, são construídos. É a sensação de bater no fundo do poço, basicamente. E é só do fundo do poço que você tem um impulso real para subir, né? Precisamente. A fonte diz que esse sentimento de vazio é, na verdade, a criação de um espaço. O universo espiritual detesta o vácuo. E esse vácuo existencial que você sente na noite é o que atrai a luz. Entendi. Quando você sente, com cada fibra do seu ser, que não consegue sair do seu egoísmo sozinha, você desenvolve uma necessidade genuína, uma oração verdadeira pela ajuda do Criador. Sem a noite não haveria desejo pela luz. Não haveria necessidade de salvação, não haveria fome. O texto diz explicitamente, é através da noite que se chega ao dia. Ok, então se a pessoa está nesse estado de noite, sentindo esse vazio, qual é o kit de ferramentas? Como se começa o trabalho prático de correção para sair dali? É aí que a Torá entra. Exatamente. E a fonte explica que a Torá funciona em 2 níveis. Primeiro, temos a Torá revelada. São as histórias, as leis, os 613 mandamentos. O texto descreve isso de uma forma genial. Como? Diz que não são apenas regras, são 613 conselhos ou depósitos. Conselhos eu entendo, mas depósitos. Depósitos de quê? Depósitos de luz, de energia corretiva. Pensa na Torá revelada como um manual de musculação para a alma. Você tem 613 exercícios. Não faça isso, faça aquilo. Certo. Cada exercício, cada mandamento é um conselho projetado para fortalecer um músculo específico. O músculo da doação, da intenção de beneficiar o outro, o Criador. Ah, o objetivo não é só fazer o exercício mecanicamente. De jeito nenhum. É usar o exercício para construir o músculo. Faz todo sentido. A ação externa é a ferramenta para transformar a intenção interna. Perfeito. E uma vez que esse músculo é construído, quando a pessoa finalmente consegue alinhar suas ações com essa intenção de doar, ela começa a acessar o segundo nível, a Tora oculta. E aqui seria isso? Isso já não é mais sobre o manual de exercícios. É a experiência direta da força, da luz. O texto diz que os segredos da Torá são os próprios nomes do Criador. É a revelação da divindade, a recompensa pelo trabalho duro feito na escuridão da noite. A Torá revelada é o meio e a oculta é o fim. Exato. Ufa! Ok, vamos recapitular um pouco para a gente amarrar tudo. A ideia central é que o nosso mundo físico é um ramo,
um reflexo de raízes espirituais. Isso. A gente viu como a história da Terra Santa, com as 7 nações antes de Israel, espelha a jornada da alma, onde o desejo bruto precisa vir antes de ser corrigido. E vimos essa separação crucial entre o mundo externo e o interno. As regras externas, os vasos, têm sua própria lógica, como no exemplo do quórum, né? Que pode parecer ignorar a qualidade interna, as luzes. E talvez a ideia mais transformadora de todas, essa distinção entre dia e noite como estados internos. A escuridão, o sentimento de vazio, não é um fracasso. Longe disso. É uma fase necessária, projetada para construir em nós o desejo, o vaso, que vai nos tornar capazes de receber a luz. Exato. E o mais importante, a noite, por mais difícil que seja, é o que cria a necessidade e a possibilidade do dia. O trabalho é sempre de dentro para fora. Começa na escuridão do próprio coração e, com as ferramentas certas, busca a luz. A escuridão não é o inimigo, é o ponto de partida. Para terminar, o material nos deixa com um pensamento final que eu achei bem provocador. Um dos oradores na fonte sugere que essa busca por conexão, essa fome que a gente sente na noite, não é exclusiva dos seres humanos. É mesmo. Ele diz algo como: até as rochas choram pelo Criador. A ideia é que o nosso trabalho espiritual não é só pra gente. Ele tem como objetivo elevar toda a realidade. O inanimado, o vegetal, o animal. Isso. Que dependem do ser humano para se conectar com a sua raiz espiritual. E quando a gente não faz esse trabalho, essa carência de toda a criação volta para nós como um golpe. É uma ideia para se pensar sobre o alcance cósmico do nosso mundo interior.